Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus. Tem sido um longo tempo, mas estava ansioso por esse momento. Queridos, nós vamos continuar o estudo da Epístola aos Hebreus, tá bom? Hoje nós vamos continuar o capítulo 4. Eu gostaria apenas de fazer uma breve recapitulação. O tema do nosso estudo da carta de Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote. E o nosso versículo-chave é Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E nós estamos estudando a segunda sessão da carta. A carta é dividida em 5 sessões. E nós estamos na segunda sessão, que diz que Jesus é superior a Moisés. Nós vimos o capítulo 3, né? E começamos o capítulo 4. Então, na verdade, hoje nós vamos começar o capítulo 4. Essa sessão é o capítulo 3 e 4. Quando nós falamos sobre Jesus ser superior a Moisés, nós temos que lembrar para quem a carta foi escrita. A um grupo de judeus cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus, estavam sendo forçados a abandonar a fé em Jesus. Eles estavam prestes a voltar à lei, e é por isso que o autor de Hebreus escreve essa carta para convencê-los a não fazer isso, né? Então, todos os argumentos apresentados nessa carta, o objetivo dele é que esses irmãos perseverassem firmes na fé em Jesus Cristo e não voltassem atrás. Então, e essa sessão especial, Jesus é superior a Moisés, ele traz à tona a questão de que para o judeu, né, Moisés não há pessoa mais reverenciada na fé judaica senão Moisés, porque a lei de Deus foi dada ao povo por Moisés. Então, no entendimento deles, voltar a Moisés é voltar à lei, né? Então era isso que esse povo estava sendo pressionado, a voltar a Moisés. E aí então o autor fala que Jesus é superior a Moisés, eles têm que ficar com Cristo e não voltar a Moisés. Ele mostra isso de várias formas, mostrando que Cristo é superior à pessoa de Moisés, que Cristo é superior ao ministério que Moisés executou e que Cristo é superior ao descanso que Moisés prometeu. E essa parte do descanso vai do versículo 7 do capítulo 3 até o versículo 16 do capítulo 4. É uma longa parte do estudo falando sobre o descanso. E é por isso que eu gostaria de trazer o quadro. O autor de Hebreus, nesses 2 capítulos, ele cita o descanso. Ele fala muito de descanso. E ele cita o descanso mencionado por Deus no Antigo Testamento. O descanso de Deus no 7º dia, o descanso do sábado, e ele compara com o descanso da salvação em Cristo. E ele vai falar ainda sobre o descanso do céu. E ele cita o descanso de Israel ao entrar na terra prometida, Canaã. E ele compara esse descanso do povo entrando na terra que Deus prometeu como o descanso dos cristãos, do povo de Deus, entrando nessa vida que depende do Espírito Santo de Deus, dessa vida que é guiada pelo Espírito Santo. É uma vida que está imersa nas promessas de Deus. É uma vida que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, relembrando tudo que o autor de Hebreus fala sobre descanso, eu gostaria de ler com vocês Hebreus 4, de 1 a 8. Essa é a nossa passagem de hoje, Hebreus 4, de 1 a 8. Diz ali, acompanhem comigo. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram
de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, e nós estamos animados, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome e receber do Senhor. Obrigado pelo tempo de louvor que o Senhor nos concedeu. Eu oro, Pai, que todos nós possamos ter derramado, Senhor, nosso coração e tudo que há nele, Deus. Todo o louvor, toda a reverência, toda a gratidão, todo o amor, Senhor, todo o desejo, Deus, de mais do Senhor. E também todas as preocupações, Senhor, tudo aquilo que tenta nos acusar e nos afastar do Senhor, tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir Tua voz hoje, Senhor. Eu oro que o Senhor repreenda todas essas coisas, Pai, e capture a nossa atenção, capture o nosso coração. Senhor, nós queremos ouvir Tua voz, as Tuas ovelhas ouvem Tua voz, ó Deus, e Te seguem, Jesus. Então fala conosco hoje, nós Te amamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, então, com base nessa palavra de hoje, o tema da mensagem é o descanso de Deus. Claro, né? Não poderia ser outro. O descanso de Deus. E como é bom poder falar sobre o descanso de Deus, né? Principalmente porque muitos de nós estamos bem cansados. Então, muitos de nós estamos bem atribulados, muitos de nós estão passando por grandes desafios ou grandes dificuldades, né? Eu acredito que todos nós, né? De uma certa forma, todos nós. Então, louvado seja Deus que tem uma palavra de descanso para as nossas almas, amém? E, queridos, antes de eu entrar no versículo 1 propriamente dito, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Deus, Ele é um Deus fiel, é um Deus que mantém a sua palavra, Ele cumpre a sua palavra, Ele zela para que cumpra toda a palavra. Então, você pode ter absoluta certeza que aquilo que você lê na sua Bíblia, Deus vai cumprir. Todas as suas promessas são fiéis, são verdadeiras. E não dá, irmão, para a gente ler a palavra de Deus sem fé. Não dá para a gente ouvir a palavra de Deus sem fé, porque senão ela perde totalmente o sentido. E é isso que nós vamos ver nessa passagem de hoje, é isso que o autor tanto enfatizou para aqueles irmãos lá atrás e que fala aos nossos corações hoje. Nós precisamos estar sedentos, desejosos pela voz de Deus, pela palavra de Deus, agarrando a essas promessas como tudo que nós temos de verdade, porque elas são fiéis, elas são verdadeiras. Céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar, ela vai se cumprir. Então não resta nada mais seguro para mim e para você, senão a palavra de Deus. As promessas, elas são sólidas, elas são firmes, você pode colocar teu coração sobre elas, e você pode ter certeza, né? E descansar sobre essas promessas, tá? Então, eu preciso lembrar vocês da fidelidade do nosso Deus e da certeza das promessas de Deus. E é isso que nos mantém firmes no momento de caos, né? Das perseguições, das tribulações, das lutas, das adversidades, das perplexidades, dos momentos que nós não sabemos o que fazer.
O que nos mantém, irmãos, porque todos nós passamos por isso, é saber que ainda que nossas emoções, né, possam vacilar, a palavra de Deus, ela é firme, ela não muda, né? Ela é sólida, ela é constante, nós podemos sempre confiar nela. Então é bom, né? É bom saber que apesar de mim, Deus, apesar de nós, a palavra de Deus continua firme, ela continua inabalável para nós, e nós podemos voltar para ela a qualquer hora, amém? Nós podemos voltar nosso coração nessa palavra a qualquer momento, não importa o que você esteja passando, talvez você esteja se sentindo um completamente falho, né? Uma fraude, sei lá, alguma coisa muito ruim, talvez você esteja com um senso de condenação muito grande no seu coração, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos a uma oração de acertar nosso coração de Deus e trazer nosso coração para o lugar certo, que é a palavra de Deus, que é a confiança nas promessas inabaláveis do Senhor. E aí o teu lugar de descanso, é aí que você está seguro, amém? Então eu precisava dizer isso para você, e dizer que o autor ele escreve isso, e eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Nós estamos caminhando nessa jornada de fé rumo à maturidade, à perfeição, né? À medida que nossos corações vão se estabelecendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós vamos conhecendo, isso vai fazendo parte de nós, da nossa vida, da nossa maneira de pensar, de agir, nós vamos amadurecendo, nós vamos ficando cada vez mais sábios, mais maduros e mais preparados, né, para a eternidade, para o céu, face a face com Deus, e é tão tremendo isso, porque à medida que o tempo vai passando, você deve saber, entender o que eu estou falando, as coisas não te abalam mais tão facilmente, né? As coisas não te derrubam tão mais facilmente, há um amadurecimento dentro de nós, né? Há uma convicção mais sólida, maior, né? Há uma certeza mais profunda, né, da verdade de Deus e da palavra de Deus. E isso é tão bom, isso é tão bom. É uma obra que o Espírito está fazendo dentro de nós. Então, não perca essa obra, né? Não perca essa coisa maravilhosa que é depender de Deus e ser guiado por Deus através do seu Espírito Santo. E cada vez mais o céu vai se tornando real para nós, né? Até o dia que nós, poxa vida, já estamos aqui reunidos. Uau, foi uma aventura e tanto, louvado seja Deus, né? Muito bem, queridos, então, falando especificamente desses versículos, como eu já falei, alguns desses irmãos estavam prestes a abandonar a fé, e aí o autor ele já havia lembrado eles de que lá atrás, quando Deus mandou os espias à terra prometida, né, apenas 2, né, creram na promessa de Deus e os outros falharam, né? E por causa disso muitos, na verdade toda a geração falhou, né? Israel, a gente pode falar, falhou em confiar na promessa de Deus, falhou em entrar na terra prometida, falhou em desfrutar das promessas. Prestem muita atenção nisso. Israel falhou em desfrutar das promessas de Deus por causa da incredulidade, ou como o autor falou lá no capítulo 3, da dureza do coração. Cada vez que nós negamos confiar da palavra de Deus, cada vez que nós rejeitamos confiar na palavra de Deus, nosso coração vai ficando mais duro, mais duro, mais duro e mais duro. Nós precisamos nos humilhar, né, e confiar na palavra, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, né, qual será o desdobramento de tudo isso, como isso se encaixa na minha vida, mas eu quero colocar meu coração na palavra de Deus e nas promessas dele. Então, nada precisa fazer sentido para nós agora, tudo que a gente precisa fazer é confiar que Deus está sempre certo, não importa as circunstâncias, tá bom? Por isso esse povo falhou. Então o autor ele usou essa comparação, né, o povo de Israel, né, os cadáveres que caíram no deserto e não experimentaram a terra prometida, porque eles simplesmente escolheram não confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E ao contrário, nós devemos confiar. Então ele encoraja aqueles irmãos com essa palavra: vocês têm que perseverar. Está muito difícil, eu estou desempregado, a situação está muito difícil,
nossa, eles estão levando os meus bens, está muito difícil. Você ainda assim precisa continuar confiando. Você ainda precisa continuar confiando. É essa a realidade deles, e eu sei que não é diferente, ou tão diferente da nossa realidade hoje. Você precisa continuar confiando, independente do que você está vivendo. A tentação é muito grande, não, mas Deus é maior, Ele dá sempre o escape, amém? Você tem que perseverar, você precisa perseverar, não há outra saída, não há outra saída, o ponto é esse, você precisa confiar, e ponto final. Muito bem, agora eu vou ler essa palavra, essa passagem com outras palavras. Deus, Ele prometeu um descanso para o seu povo, mas Israel falhou em entrar nesse descanso. Sua promessa, contudo, permanece ainda hoje, porque Josué não lhes deu um descanso espiritual quando entrou na terra, mesmo que os tenha liderado a um descanso terreno, temporário, naquela época. De outra forma, Davi jamais teria falado sobre esse descanso espiritual que Deus promete centenas de anos mais tarde, ao escrever o Salmo 95. Essa passagem, o autor ele cita o Salmo 95, versículos 11, versículos de 7 a 8, e todas essas citações vêm do Salmo 95, escrito por Davi, centenas de anos depois de Deus ter falado lá no deserto para o povo de Israel, que por causa da incredulidade deles, eles não entraram no descanso de Deus. Então, muito bem, e é sobre esse descanso espiritual prometido por Deus a seu povo que o autor de Hebreus escreve, e ele faz um apelo para aqueles irmãos e para nós: entrem no descanso de Deus, não deixem o descanso de Deus passar. Esse descanso, ele fala de completude e satisfação, o verdadeiro descanso da alma. Nós vamos falar sobre esse descanso de Deus, né? Deus, Ele fala, esse é meu descanso, e esse é um descanso de completude e satisfação, porque é o descanso do sétimo dia, é o descanso que depois que Deus criou todas as coisas, descansou. É esse descanso que o autor está trazendo à tona agora. Então, Deus, Ele não descansou, eu vou já antecipar algo para vocês, Ele não descansou porque Ele não ia trabalhar mais, não tinha mais nada para fazer, não tinha nada mais para ser criado. Esse descanso foi o descanso da criação, não havia nada, não havia mais nada, né? Nada restava a ser criado, e Ele descansou dessa obra de criação. Deus, Ele não para de trabalhar, Deus trabalha. Jesus mesmo, quando interrogado pelos fariseus, falou: meu Pai não para de trabalhar, Ele trabalha até agora e eu também. Então, Deus, Ele está sempre trabalhando. Esse descanso é porque a obra da criação foi completa, mas não só completa, foi completa e Ele gostou do que fez. É uma obra que foi concluída com perfeição. Sabe quando você está fazendo um trabalho, você está comprometido naquele trabalho, você se empenha naquele trabalho, e você dá o melhor de você naquele trabalho, e depois que você termina, o que você faz? Né? Você dá um suspiro longo, né? Ai, graças a Deus, né? Terminei. Você descansa. Agora, não há nada mais consumindo, né? Seus miolos, né? Porque você agora pode descansar. A obra está completa. É esse descanso. Então, o descanso de Deus é um descanso de completude e de satisfação. Deus, Ele terminou a sua obra de criação e amou, e gostou dela, e está satisfeito. Então, esse descanso, imagina, né? Nós sabemos um pouquinho o que é descansar após uma obra qualquer humana. Deus, Ele fala do descanso dEle em terminar uma grande obra de tudo que existe, visível e invisível. Depois que criou tudo que existe, Ele descansou. Então, é desse descanso que a palavra de Deus fala. E aí eu quero que você preste atenção no que a gente vai ver a partir do versículo 1. Desculpa, tá, gente? Mas eu acho que tudo isso é uma preparação para o que vem, então eu tenho que falar. Ponto número 1. Todo cristão hoje pode entrar nessa herança espiritual de Cristo, nesse descanso de Deus, e desfrutá-lo.
Todo cristão hoje pode desfrutar desse descanso de Deus. 2, é preciso cuidar para que não se duvide da palavra de Deus, pois só ela pode cumprir os propósitos de Deus, acompanhada de fé. Quando acompanhada de fé. Então, todos nós podemos desfrutar, está disponível a todos nós hoje, mas a observação fundamental, tem que haver fé misturada nisso, senão não dá certo. 3, Deus concluiu sua obra e descansou, de modo que seu descanso está disponível desde a criação a todo que crê. Os judeus não entraram no seu descanso, e muitos anos depois, Deus disse que havia um descanso disponível. Esse mesmo descanso, ele continua disponível até hoje. E esse descanso está à disposição de todo o que crê em Jesus para perdão dos seus pecados. Então, eu falo isso para vocês, você pode falar, mas eu já conheço Jesus, eu já sei que Ele perdoou meus pecados, mas você precisa deixar essa verdade se aprofundar no teu coração. E eu digo para todos, essa verdade é o que nos sustenta. O perdão de Deus nos salvou dos nossos pecados. Amém? Não podemos esquecer isso, irmãos. Bom, agora vamos lá, Hebreus capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Então agora você entende a urgência do autor ao suplicar, né, que os seus ouvintes entrem nesse descanso. Não deixe esse descanso passar, não fiquem fora desse descanso. Ele fala, visto que nos foi deixada essa promessa de entrarmos no descanso de Deus, entendendo que isso é possível para nós hoje, podemos desfrutar disso hoje, não perca isso, né? Não perca essa oportunidade, que nenhum de vocês pense que falhou. Esse pense que falhou, em várias traduções está diferente, mas eu penso que há uma oportunidade para a gente se aprofundar no que o autor está falando. Pense que falhou pode significar, olha, você que está lutando, né, que está perseverando, mas que está cansado agora, né, e está ouvindo, deixa a fé, abandona esse Deus, joga tudo para o ar. Você não precisa fazer isso, é o que o autor está falando. Você não precisa fazer isso, você pode continuar, você pode ainda há tempo de você escolher confiar nessa obra, nesse descanso e entrar nele. Esse pense que falhou também significa, você que está nadando e já se sente sem força, não morra na praia, falta pouco, persevera mais um pouco, falta pouco, persevera mais um pouquinho. E também fala para aqueles que não estão muito preocupados com o descanso, de que a oportunidade ela vem, e que você não despreze, que você não jogue fora, como aconteceu com aqueles lá no deserto. Eles jogaram fora a oportunidade de entrar na terra prometida, porque eles fizeram pouco caso, ou não confiaram que Deus é capaz de dar uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel para eles. Ou seja, reduziram Deus à sua própria capacidade. E é isso, né? Essa é a mensagem. Não reduza Deus à sua própria capacidade. Deus é Deus e você não é Deus. Amém? Deus é fiel. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Que a gente tenha grande temor e reverência no nosso coração, de não reduzir Deus, de não aceitar isso. Muitas vezes isso vem como uma seta inflamada do inferno, não é, irmãos? Que você tem que olhar para você tem que olhar para como se sente, você tem que olhar para a situação, como você vê uma solução, e aí você tira seus olhos de Deus. E é disso que o autor está falando. Não caia nessa, é uma cilada. Você tem que confiar em Deus, e ponto final, né? Deus, ele não cabe dentro de uma caixa. Nós não temos como limitar nosso Deus, é impossível limitar um Deus como o nosso. Então é isso que ele está falando.
A incredulidade sempre vai nos fazer falhar, enquanto a fé sempre vai nos permitir entrar nesse descanso. Elas se opõem. Um comentarista bíblico chamado John Owen falou: descanso significa paz com Deus, descanso significa a liberdade de um espírito servil e bondoso na adoração e serviço a Deus. Descanso significa a libertação do fardo da observância mosaica, o jugo da lei. Você está livre disso, você pode descansar. Descanso significa a liberdade de adoração de acordo com o Evangelho, que são as boas novas. E descanso significa o descanso que o próprio Deus desfruta. Em outras formas, quando você entra no descanso de Deus, aquela pressão, eu tenho que ser melhor, eu tenho que achar o meu caminho ao céu, eu tenho que me salvar, isso acaba. Porque o descanso de Deus, você entende que a obra foi completa, tetelestai, está tudo pago. Aí você entra, aí você descansa, aí você confia, que porque o Deus que te amou e morreu no teu lugar, o que pode vir de mal ou de ruim desse Deus para a tua vida? Você entende o que eu quero dizer? O que pode ser ruim para a sua vida, o que Deus pode preparar de ruim para você, se Ele mesmo tomou o teu lugar na cruz, se Ele mesmo pagou com o próprio corpo a tua morte? Nada pode vir de ruim desse Deus, amém? Nada pode vir de ruim desse Deus. Você precisa entrar nesse descanso e de verdade descansar, irmão. Descansar que agora você está nas mãos desse Deus, que Ele cuida de você como um pai cuida de um filho, um pai que sabe o que o filho precisa, que não vai deixar faltar o que você realmente precisa. Você precisa descansar. É um lugar tão maravilhoso que o autor achou que precisava alertar o povo de não perder. Esse descanso é um lugar tremendo, é o lugar que todos nós precisamos estar, que Deus quer, que Deus preparou para nós estarmos, irmãos. O comentarista bíblico Adam Clarke escreveu: é uma alusão às corridas nos jogos gregos. Aquele que falhou foi aquele que estava a qualquer distância, não importando quão pouco ficou atrás do vencedor. Esse falhar também fala de não conseguir alcançar a promessa. A única coisa, irmãos, que pode nos impedir de alcançar a promessa é não confiar em Deus. Versículo 2: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, o autor lembra novamente, olha, o mesmo evangelho, as boas novas que foram pregadas para nós, foram pregadas para eles. Eles sabiam que tudo aquilo, aquela terra prometida estava linkada à bênção que Deus tinha dado a Abraão. A nação, o povo, né? Todas as famílias da terra seriam benditas. A promessa do Salvador já tinha sido anunciada. E eles ainda assim abriram mão de tudo isso, por causa da incredulidade do coração deles. E aí o autor fala, o mesmo evangelho, as mesmas boas novas que nós ouvimos, eles ouviram. E ele fala, mas sabe por que eles falharam? Diz aí, porque eles ouviram, mas não creram. Eles ouviram, mas não acompanhou com fé. Então agora eu quero que vocês imaginem, tá? Quantas pessoas saíram do Egito, libertas pela grande mão poderosa de Deus, o mar vermelho se abrindo, o faraó deixou eles saírem, Deus, ele destrói todos o exército de faraó. Eles viram, presenciaram, testemunharam a ação poderosa de Deus, e ainda assim, endureceram o coração e não entraram na terra prometida. Estavam tão perto e ainda assim não desfrutaram da promessa. Por quê? Porque eles ouviram, mas não creram. E é possível a gente ouvir e não crer? É muito possível, né? É muito possível. A gente ouve, a gente entende,
mas a gente entra por aqui, sai por aqui, não desce, né? Não entra no coração, a gente não se apropria. É igual quando a gente lê a Bíblia. A gente pode ler a Bíblia como um livro qualquer, né? É uma história. Se você não colocar fé e entender, Deus está falando comigo. Uau, Deus está falando comigo. Isso é comigo, isso é para mim. Deus está falando. Se você não abrir teu coração, a ministração do Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Você está perdendo tempo, né? Você está perdendo seu tempo. Você está ouvindo, você está tendo uma grande oportunidade de desfrutar de uma promessa de Deus, e você ainda assim escolhe abrir mão dela. É a mesma coisa acontece com a gente hoje, e é por isso que o autor está falando, ele está apelando, ele está suplicando, não perca a oportunidade de ser transformados por Deus, não perca a oportunidade de entrar nesse descanso, de confiar que Deus te ama, que Deus te tem nas mãos, que tudo está no controle de Deus. Você não tem que se preocupar, você não tem que se descabelar, você não tem que chorar. Pode chorar, mas ainda que o choro dure a noite toda, né? A alegria vem pela manhã. Você pode até chorar, mas você tem que ter essa certeza que Deus está no controle e que tudo vai ser diferente no tempo determinado por Deus. Amém? Então é isso, irmãos, é isso que o autor está falando para esses irmãos, é isso que Deus está falando conosco hoje. Quando você ouve a mensagem de Deus, tem que ser acompanhada por fé. Quando você lê a sua Bíblia, tem que ser acompanhado com fé. Quando você lê uma promessa ou recebe uma promessa da parte de Deus, você tem que acompanhar isso com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É simplesmente impossível. Então, ouvir a palavra de Deus é bom, mas só ouvir não basta. Tem que ouvir com fé. Amém? Vocês estão crendo? Glória a Deus. Temos que crer, temos que ouvir e crer. E isso explica porque muitas vezes duas pessoas ouvem a mesma mensagem, uma é tão abençoada e a outra parece que não aconteceu nada, né? Às vezes a gente ouve, Deus está falando com a gente acha que é para o outro, né? A gente não põe fé naquilo, não toma para si, né? não quer aplicar na sua vida. Que Deus nos ajude. E também mostra, irmão, que quanto mais fé, quanto mais antecipação da bênção de Deus, quanto mais expectativa você tem de que Deus se importa com você, que Deus está falando com você, que Deus quer trabalhar na sua vida, mais abençoado você é, não é? É simples assim, né? Deus, entenda assim, Deus ele estabeleceu a fé como meio de comunicação e relacionamento conosco. Não existe outro modo, né, de nós nos comunicarmos com Deus, não existe outro modo de nós vivermos as bênçãos de Deus ou a vontade de Deus. Para a gente experimentar tudo que Deus prometeu para nós, temos que ter fé. Temos que ter essa expectativa de que Deus se importa, que Deus está falando, que Deus está guiando, que Deus está fazendo e que Deus quer mostrar algo maior. Se não tiver essa expectativa, esse desejo no nosso coração, nós estamos perdendo, né? Nós estamos perdendo de desfrutar o melhor de Deus. E irmãos, eu falo como um apelo pessoal agora meu, porque é muito ruim isso, é muito ruim, a gente perde muito tempo. Nós não queremos perder tempo nessa caminhada de fé, nós queremos remir o tempo, nós queremos aproveitar cada segundo de Deus, porque Deus não para, Ele está fazendo, Ele está falando, Ele está guiando, Ele quer usar as nossas vidas numa dimensão maior do que nós já pedimos um dia, nós sonhamos um dia. Você pode ter esquecido do que você orou, mas Deus não, né? Você passa a lembrar dos tempos áureos da sua fé, do seu relacionamento com Deus, como tudo fluía rápido, né? Como você pegava rápido, como você era sensível ao Espírito Santo, quantos encontros divinos Deus preparou, quantas bênçãos você desfrutou, porque você estava no auge da sua fé. Mas eu quero dizer para você que nada mudou. Pelo menos na perspectiva de Deus nada mudou, né? Deus continua olhando para você, amando você com o mesmo amor, desejando coisas para você tão grandes quanto antes. O que mudou? A nossa perspectiva, a nossa recepção agir de Deus, da palavra de Deus, do que Deus quer para nós.
É isso que mudou. Mas a gente pode voltar, irmãos. Hoje à noite, hoje, nós podemos voltar a esse lugar de descanso, esse lugar de alegria, de empolgação com Deus, de vida abundante com Deus, de saber que Deus, Ele está guiando as nossas vidas e Ele quer usar as nossas vidas com um propósito maior do que a gente desejou um dia. Amém? E é isso, queridos. Eu fico pensando na alegria de Israel ao sair do Egito e dos corpos caindo no deserto. Tudo porque eles perderam essa expectativa da promessa de Deus. Hebreus 4, versículo 3. Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. E embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Observe, então os que não creram não entraram no descanso, mas o autor fala, nós os que cremos entramos nesse descanso. A entrada no descanso não é o mérito, não é o quão bom você é, o quanto você sabe, a entrada nesse descanso é a fé. Se você simplesmente crer, se você simplesmente receber de Deus esse descanso na sua vida pela fé, você entra nele, você pode desfrutar dele, é fácil, está à sua disposição, está fácil. Deus, Senhor Jesus trouxe até você esse descanso, então você pode receber de forma tão simples, do modo que uma criança pode receber, simplesmente crendo e viver isso. Então essa é a forma, e de outra forma não existe outro modo, né? Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Sem fé não dá, e o Senhor, Ele deixa claro que não existe outro modo. E aí Ele fala do meu descanso, observa, jamais entrarão no meu descanso. Esse descanso é o descanso do próprio Deus, e Ele nos convida a estar com Ele no descanso dEle. E aí ele repete, embora as suas obras já estivessem concluídas desde a criação do mundo, o seu descanso permanece disponível a todo que crê. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus, Ele sempre tem algo para nós, né? Ele sempre tem algo para nós. Ele é galardoador dos que o buscam, ou em outra versão, Ele recompensa a todos os que buscam. Você não perde tempo em buscar a Deus, nunca. Você nunca perde tempo em buscar a Deus. Ah, mas já ouvi essa palavra, já li esse livro. Não interessa, né? Se o teu coração está cheio de fé, você vai receber algo novo da parte de Deus, né? O Senhor vai estar fazendo algo novo em você. E isso vai ser uma bênção para você, porque Ele recompensa todos que o buscam, esse quem Ele é. E eu quero falar da fé que agrada a Deus um pouquinho, irmãos. A fé que agrada a Deus é a fé na palavra dEle. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas falam, todo mundo tem fé. A diferença é fé em quê, né? Nós estamos falando de fé na palavra de Deus, essa palavra escrita, essa palavra que está fundamentada, né? Que você pode confiar. É essa palavra que você pode crer, que você pode ter absoluta certeza de que não vai falhar se você confiar nela. E fé no sacrifício perfeito de Jesus na cruz para a nossa salvação. Sabe por quê? Porque essa é a base de tudo, irmãos. Não faz sentido falar que crê em Deus sem confiar na obra de salvação que Jesus fez por nós. Falar que você tem fé em Deus, até qualquer um fala, né? Qualquer um fala. O ponto é reconhecer que a entrada para esse descanso está em Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele é a porta. Se não entrar por Ele, não dá. Ele mesmo falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. Então Ele
Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é a razão desse descanso. Então, sem confiar no sacrifício perfeito de Jesus na cruz para a nossa salvação, não dá, é impossível agradar a Deus. Você pode falar que crê, mas se não crê que Jesus morreu por você e pagou o preço dos seus pecados, não adianta nada, a sua fé é vazia, é como você crê em qualquer outra coisa. E isso é confiar no amor dele por você particularmente, né? Se você, às vezes as pessoas falam assim, eu sei que Deus me ama, mas você fala, mas Deus te ama, Ele enviou Jesus, Ele morreu por você, Ele te oferece perdão gratuitamente, você aceita, você quer, eu não sei, eu não sei, eu sei que Deus me ama, hoje é o dia, hoje é a hora, não deixa para amanhã, não protela, não, hoje é o dia de receber essa graça de Deus, a salvação de Deus e entrar no descanso de Deus. Isso é confiar no amor de Deus, irmãos. Às vezes a gente ouve as pessoas falar, eu confio no amor de Deus, mas elas estão tão longe de querer andar com Jesus. Irmãos, é possível desfrutar das bênçãos de Deus longe de Jesus? Não, não é possível, é impossível. É impossível. E as pessoas falam, não, eu gosto de Deus, né? Eu gosto de Deus, mas sem Jesus não dá, irmão, sem Jesus não dá. Não foi por acaso que Deus se fez carne. Se houvesse um outro modo de eu e você sermos salvos, Jesus não precisaria se fazer homem ou morrer na cruz por nós, não é verdade? Se houvesse qualquer outro modo de nós sermos abençoados por Deus, ou receber a graça de Deus, Jesus não precisaria tomar cruz no nosso lugar. Mas se Ele fez, é porque não existe outro modo de nós sermos perdoados, salvos e abençoados por Deus. A fé, ela compromete o ouvinte com a mensagem recebida, ela sempre compromete. E às vezes, Deus vai estar falando duro com a gente, Deus vai estar repreendendo, corrigindo, e simplesmente, qual você receber pela fé, você se sente abençoado na hora, leve, carregado no colo de Deus. Por quê? Por causa da fé. Mas se nós fugirmos de Deus e continuarmos fugindo de Deus, nós vamos estar fugindo da bênção de Deus. Não existe outro modo de ser abençoado. Sem uma resposta pessoal à obra da salvação, ninguém poderá agradar a Deus. É por isso que o versículo fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é fé na fé, é fé em Jesus Cristo. Amém? Então, essa verdade, ela condena aquilo que nós sabemos dessa doutrina chamada de universalismo. O que é isso? É uma mensagem pregada, né, principalmente nos dias de hoje, irmãos, que fala assim, olha, você é cristão, vamos encher, se você não é cristão, tudo bem, né? E se você quiser viver do jeito que você quiser, tudo bem, sabe por quê? Porque Jesus já pagou na cruz o pecado de todo mundo e está todo mundo salvo. Sim, Jesus pagou na cruz o pecado de toda a humanidade, mas a salvação é reconhecer, só pode vir ao se reconhecer pela fé, que Jesus pagou os seus pecados pessoalmente. Porque essa doutrina, qual é o mal dela? Parece que você está sendo tão duro, mas ela está ignorando a necessidade do arrependimento. E sem arrependimento, por que haverá perdão se você nem está arrependido? Não existe perdão se não há arrependimento. Se eu não me arrepender dos meus pecados, como que eu posso desfrutar do perdão de Deus? É impossível. Às vezes as pessoas falam, você tem que, fazer alguma coisa por aquela pessoa que eu amo tanto, que eu quero vê-la bem, mas ela não confessa o pecado que cometeu. Que não quer confessar, não quer concordar que está errado, que Deus está certo, não quer. Nós amamos as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê
tenha vida eterna, né? Não morra, mas tenha vida eterna. Nós amamos as pessoas, nós queremos que todos sejam salvos, mas o caminho é um só, o modo é um só, a porta é essa, é se arrependendo dos seus pecados, é confiando que Jesus pagou o preço dos seus pecados, é se voltando para o pecado e vindo para Jesus Cristo. Essa forma, irmãos, não existe outra forma. Então essa doutrina do universalismo fala que as pessoas podem viver do jeito que quiser, que no final tudo vai acabar em pizza. Não é isso que a minha Bíblia fala, não é isso que a palavra de Deus fala. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e a menos que a gente reconheça Jesus como Senhor e Salvador e nos submetamos à palavra de Deus, estamos perdendo tempo. Por isso Deus diz, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, embora Deus tenha terminado a obra da criação, seu descanso ainda está disponível, né? Davi, essa citação do autor em Hebreus, é do versículo 11 do Salmo 95, quando Davi, ele fala que esse descanso de Deus estava disponível. E ele continua disponível, porque ele tem uma durabilidade contínua, né? Está à nossa disposição hoje. Versículo 4 diz, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Então, eu antecipei para vocês, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra da criação. E em outro lugar, em outra passagem, isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 2, depois que Deus criou todas as coisas, Ele descansou no sétimo dia. Então, eu também adiantei para você, Deus quando Ele descansa, não é porque Ele não tinha mais trabalho, né? Ele trabalha, e não é porque Ele estava cansado também, Deus estava cansado, não, Deus não se cansa, né? Deus não se cansa, e é por isso que Ele tem sempre força para nos dar quando nós estamos cansados, por isso que Ele tem sempre vigor, Ele é um reservatório constante de força para nós, né? Para que a gente possa ser reabastecido. Então Deus não se cansa, Ele não descansou porque Ele está cansado, Ele descansou porque Ele completou o que Ele fez e estava satisfeito. Então esse é o descanso que Ele oferece para nós hoje. Irmãos, esse lugar de satisfação é um anseio da nossa alma, é um anseio da alma humana, né? Deus nos criou, né? Esse DNA, né? De Deus em nós, né? Nos faz desejar por esse lugar perfeito, né? Onde a gente não tem que se preocupar, né? Esse descanso fala disso, não tem mais estresse, preocupação, é descanso, né? Não tem mais aflição, não, é descanso. É interessante que, acho que foi Thomas More que em 1500 e alguma coisa, 1517, ele publicou um livro intitulado Utopia. E utopia em grego significa nenhum lugar, né? É um lugar que não existe, é utópico, né? É alguma coisa que todo mundo sonha, né? Com a sociedade perfeita, o mundo perfeito. Você percebe que quantas músicas foram feitas, né? Com o mundo, né, maravilhoso, o mundo de paz, o mundo disso, o mundo sem guerra, o mundo... Todo mundo sonha, né? Acho que desde os primórdios, né? O ser humano anseia por isso, que está dentro de nós. Há uma busca, uma sede, há um anseio por um mundo perfeito, por uma sociedade perfeita. Mas o autor ele acertou grandemente no tema, né? Porque nenhum lugar significa que fora de Deus não existe esse lugar, de verdade. Mas Deus é aquele que torna aquilo que é utópico para o homem possível. Jesus é esse lugar. Jesus é esse lugar. E nós passamos agora a desfrutar desse lugar. E isso é só um espelho. Isso é só um tira-gosto. Porque nós estamos caminhando rumo a esse lugar. A cidade
de Deus, a nova Jerusalém, o lugar prometido por Deus para nós. Então, nessa jornada de fé, nós estamos sendo preparados a cada oportunidade para esse lugar. Isso é maravilhoso. Isso deve encher nosso coração de esperança. Esse lugar existe em Deus. É esse lugar que Ele nos chama, esse lugar de descanso. Hebreus 4, de 5 a 6. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso, portanto resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. O modo que Deus encara a incredulidade é desobediência. Então, mas Deus não criou esse lugar de descanso em vão. Embora Israel falhou em entrar, esse lugar, diz aqui no versículo, ele continua disponível, né? Então, resta entrarem alguns nesse descanso. E quem entrou? Nós os que cremos, né? E ainda há lugar. Louvado seja o Senhor. Romanos 10, 9 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Como é fácil entrar nesse lugar, né? Se você confessa com a boca, eu creio, Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você é salvo, você adentra esse lugar de descanso. Versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, o apelo, né? O apelo de Deus a todos que nos ouvem, a todos que ouvem a mensagem do Evangelho, a boa nova da salvação, né? O que é Evangelho é boa nova, é boa notícia. Deus nos ama, Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar numa cruz e nos trazer perdão dos nossos pecados. Sem Jesus não há como nós sermos perdoados dos nossos pecados. E a consequência do pecado é a condenação, é a separação eterna de Deus. Mas Deus nos ama e Ele enviou a nossa salvação, o seu próprio Filho, para morrer por nós. Então, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como aqueles homens fizeram lá no deserto. Esse lugar de descanso está disponível hoje. A todos nós aqui, todos que nos ouvem, esse lugar está disponível hoje. Então, irmão, se Josué tivesse cumprido esse descanso, né, que Deus prometeu ao seu povo lá atrás, de forma completa, não haveria necessidade de Davi repetir sobre esse descanso do Salmo 95 e o autor de Hebreus repetir para nós no Novo Testamento. É porque Josué, ele trouxe o povo a um descanso temporário e passageiro, terreno. Esse descanso que a gente está falando, ele é espiritual e eterno. E é esse descanso que nós queremos. E, irmãos, é hoje porque tem urgência. Nós não temos a certeza do amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós teremos uma nova oportunidade de entrar nesse descanso. É por isso que ele enfatiza: hoje é o dia da salvação. Hoje, se você entrar hoje nesse descanso, você é salvo. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para entrar depois. Esse é o dia, essa é a oportunidade. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos quem vai estar aqui amanhã. Não é verdade? Então hoje é o dia. Há uma urgência de se entrar nesse descanso hoje. Hebreus 4, versículo 8. Porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então, esse é o dia da salvação. Eu quero concluir com alguns pensamentos, tá? O descanso de Canaã, que Deus deu ao povo, como eu falei, foi terreno temporário.
E quando nós nos achegamos a Cristo pela fé, nós desfrutamos de um descanso que é eterno, é espiritual. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós lemos o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus nos diz isso: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa é a promessa do Senhor Jesus a toda alma, a toda e qualquer alma. Todos têm a mesma. Esse descanso está à disposição de qualquer um, em qualquer lugar, qualquer momento. Basta se achegar a Ele pela fé. Isso significa fim do trabalho de tentar ser bom, cansativo, né? Você querer alcançar o céu por seus próprios esforços é muito cansativo. Você querer a aprovação de Deus por meio do que você faz, isso é muito cansativo. Quando você encontra Jesus e vem a Jesus pela fé, você entra no descanso. Você agora é filho amado de Deus, herdeiro dos céus. O Espírito Santo faz morada em você. Seu destino é o céu. Deus, Ele quer te guiar e usar a tua vida para a glória dEle agora. Nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido senão glorificar a Deus. Esse é o descanso que Ele nos dá. Em Mateus 11, de 29 a 30, diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, há muitos cristãos sobrecarregados, não é? Porque eles estão levando um jugo, um fardo que não é de Jesus. Eles estão levando um jugo e um fardo que eles colocam sobre eles, né? Que outros colocaram sobre eles, e às vezes nós temos que tomar cuidado, porque é fácil das pessoas colocarem julgos e fardos sobre nós, que não são de Deus para nós. Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muitas vezes, irmãos, nós estamos desencorajados e até abatidos, né? E muitas vezes em depressão, porque nós nos achamos não dignos ou insuficientes para carregar o nosso fardo, o nosso jugo. Mas Jesus está falando: troca o teu fardo pelo meu, troca o teu jugo pelo meu. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu creio que é isso que nós precisamos fazer. Isso é tudo que nós precisamos fazer, é trocar o nosso fardo pesado, o nosso jugo pesado pelo de Jesus. Amém? Então Jesus, Ele pede para que você deixe aos pés dEle tudo que é pesado para você, tudo que é difícil demais para você, tudo que está roubando a tua paz, o teu sono, porque Ele quer cuidar de você. Romanos 5, de 1 a 2, fala que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Filipenses 4, de 6 a 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entrar no descanso de Deus significa ter paz com Deus, ter paz com Deus e ter paz uns com os outros. Significa que a paz de Deus, perdão, irmãos, significa que a paz de Deus, ela entra em nós, e agora as coisas não precisam mais nos roubar a paz. E por fim, irmãos, quando nós cremos, entramos no descanso de Deus, quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à sua vontade, seu descanso entra em nós. É isso que eu quero terminar para vocês. Vamos ficar em pé e orar. Senhor, obrigado pela tua palavra.
Obrigado porque nós temos esse descanso disponível para nós hoje. E eu quero, junto com os meus irmãos, ó Deus, e todos que nos ouvem, Senhor, escolher, decidir, Deus, entrar no Teu descanso. Entregar ao Senhor tudo que nos preocupa, tudo que nos caça, tudo que nos aterroriza, tudo que tenta nos roubar a paz, a alegria, Senhor. Tudo que está pesado demais, tudo que está difícil demais, nós queremos, ó Deus, deixar os Teus pés, Senhor. Nós escolhemos entrar no descanso de Deus, pela fé em Jesus Cristo, Senhor. Confiar em Ti, Deus, totalmente, Senhor. Não da boca para fora, Senhor. Nós queremos nos entregar, nos lançar nos Teus braços, Senhor. Ó Deus, crer que o Senhor é capaz de nos suportar, de nos aguentar, de nos carregar, Deus, de nos levar até que a linha final, a linha de chegada, Senhor. Se nós não confiarmos que só o Senhor é capaz de fazer isso, Senhor, de nada vale. De nada vale dizer que tem fé, de nada vale ir à igreja, de nada vale carregar uma Bíblia, de nada vale se chamar cristão, Senhor. Se nós não confiarmos que o Senhor, que venceu a morte, é capaz de nos conduzir à linha de chegada, Deus, até o céu, Senhor, nada mais faz sentido na nossa vida, Senhor. Senhor, nós hoje escolhemos confiar em Ti. Senhor, eu falo porque eu sei que muitos dos que já Te conhecem, Deus, passam por lutas e dificuldades, como esses irmãos que receberam essa carta antes de nós estavam passando, Senhor. Perseguição, tribulação, momentos desesperadores, Senhor. Momentos talvez de perder a própria vida, Senhor. Mas eles escolheram confiar. Eles escolheram confiar, ó Deus. Então eu oro hoje, Deus. Não sei quais são as dificuldades de cada um nesse lugar, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes exatamente o que cada um está passando, cada um está sofrendo, o que está sendo tão difícil. Mas eu oro, Deus, que nesse momento, a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, possa surgir nesses corações. Fé de confiar nas promessas de Deus, que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. Um Deus que fala que nós podemos orar com fé, que o Senhor vai responder, que o Senhor é galardoador dos que Te buscam, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro que fé inunde os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa hora, Senhor. Eu oro por aqueles que nos ouvem e não conhecem Jesus, que tenham fé, que o Senhor pagou pelos seus pecados e venceu a morte, Senhor. Que o Senhor ressuscitou, que a morte não é mais algo a se temer, Senhor. Que a morte não é mais um inimigo que nós vamos enfrentar. Senhor, a morte é um inimigo derrotado por causa de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro por aquele que tem medo da morte agora, Deus. Ministra esse coração, Senhor. Eu oro por aquele que tem medo, Deus, do amanhã, Senhor. Que tem medo, Deus, da mudança, Senhor. Que tem medo, Deus, dos desafios, Senhor. Deus, eu oro, Deus, que por causa da promessa do Senhor, por causa da certeza do descanso do Senhor, todos possam desfrutar, e que essa paz que excede o entendimento, que guarda a mente e o coração, que guarda as emoções, que não deixa as emoções nos dominarem, Senhor, eu oro, Deus, que gere em nós, ó Deus, essa maturidade, esse aperfeiçoamento, Senhor, na caminhada cristã. Possamos nos tornar crentes maduros para ajudar a outros, Senhor, ao longo da caminhada, Deus. Eu oro em fé, Pai, e quero Te agradecer, Deus. Eu creio que o Senhor falou e que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, Deus. Então a Ti a honra, a glória e o louvor, Deus. Continua conosco, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, meus